Existe um momento em que a gente precisa se encarar no espelho da alma. Não aquele espelho que só reflete o nosso rosto, mas o que revela o que está por trás dos olhos. A nossa verdade, os medos que não contamos, o vazio que às vezes sentimos, o orgulho que pesa e aquela saudade de nos sentirmos inteiros de novo. Esse espelho não aceita desculpas, não aceita máscaras. Ele simplesmente mostra o que sempre esteve ali, a nossa essência. A parábola do filho pródigo é a imagem perfeita disso. Ele representa cada um de nós em nossas fugas, cada coração que pensa estar buscando liberdade, mas na verdade está apenas buscando a si mesmo. Ele queria a vida, mas sem o compromisso. Queria o amor, mas sem a entrega. Queria os presentes, mas não o doador. E assim ele parte, cheio de sonhos e de ilusão. E Deus, o Pai, não o impede. Porque o amor verdadeiro nunca aprisiona. Ele permite. Permite o erro, o deserto, o cansaço, porque sabe que a alma só amadurece quando sente o gosto da ausência. A liberdade, quando usada sem sabedoria, nos leva ao exílio. E é nesse exílio que encontramos a verdade. É uma lei silenciosa da vida. Só quando tocamos o fundo é que percebemos a superfície da alma. O filho vai. E o mundo o recebe com promessas que brilham. Mas as promessas do mundo são como ouro falso. Brilham de longe, mas se desfazem nas nossas mãos. O prazer o embriaga, o excesso o entorpece. E quando se vê esvaziado de tudo, ele descobre o que o mundo nunca conta. A alma não se alimenta de excessos, mas de sentido. E o sentido nasce do amor, da entrega, da humildade de estar em paz consigo mesmo. Então, chega o ponto de ruptura. A fome já não é só do corpo, é do espírito. A solidão vira um espelho, e o silêncio, um professor. E ali, caído no chão do próprio orgulho, a consciência desperta. A parábola diz: e caindo em si, disse. Esse é o milagre. Cair em si. Um verbo tão simples, mas tão profundo. Não é só arrependimento, é iluminação. É o momento em que a gente se vê sem máscaras, sem desculpas, sem auto-engano. É quando o ego se desfaz e o nosso verdadeiro ser emerge. É a clareza que nasce da dor. A psicologia chamaria isso de tomada de consciência. A filosofia, de despertar da razão moral. A teologia, de graça. Mas todas as teorias se curvam diante desse instante real. É o instante da verdade. E a verdade, quando chega, não acusa. Ela revela. Não julga. Ilumina. O filho decide voltar. Mas o retorno não é só físico, é espiritual. Cada passo de volta é um diálogo com a própria alma. Cada lágrima é um degrau na escada da humildade. O caminho de volta é o caminho da lucidez. E o Pai o vê. Ele sempre vê. O amor verdadeiro corre ao nosso encontro. Não há julgamento, apenas acolhimento. Não há castigo, só restauração. O abraço do Pai é a reconciliação do homem com o divino, mas também do homem consigo mesmo. A nossa verdadeira casa não é um lugar físico, mas um lugar no coração. A teologia diz que Deus não espera nosso arrependimento para amar. Ele nos ama até que o arrependimento aconteça. A psicologia vê o reencontro do eu fragmentado com o eu essencial. O que acontece ali não é apenas um filho que volta. É cada um de nós despertando, emergindo do nosso exílio interior e encontrando a nossa própria casa. O filho pródigo descobre que a queda foi necessária. A dor foi uma professora e a distância reveladora. Sem o exílio, não haveria retorno. Sem a queda, não haveria despertar. Cada erro, cada desvio, se tornou um degrau de sabedoria. O passado não é mais um peso, é a estrada que nos trouxe até aqui. Olhar para si é um ato divino. É atravessar o deserto do ego para chegar na terra prometida da verdade. É admitir a fome, a solidão, o erro, e perceber que nada disso é o fim, mas o começo. Cair em si é nascer de novo, não das águas, mas da consciência. O retorno do filho pródigo não é apenas voltar para o Pai, é voltar para si mesmo. É descobrir que o verdadeiro lar nunca esteve em outro lugar. É perceber que a liberdade só é plena quando encontramos sentido, e que a entrega não é perda, mas reencontro. No fim das contas, o filho pródigo somos todos nós, em nossas fugas e retornos, em nossas dores e descobertas.
E mesmo assim, sempre existe a possibilidade de voltar, de se reconciliar, de encontrar a luz. O caminho de volta é feito de lucidez e ternura, de lágrimas e recomeços. Cada passo é uma oração. E quando finalmente voltamos, não encontramos um Deus que exige explicações. Encontramos um Pai que corre em nossa direção e nos abraça, como quem diz: eu sempre estive aqui, esperando você se encontrar. O maior milagre da parábola não é o perdão do Pai, mas o despertar do Filho. Deus nunca deixou de amar. Fomos nós que finalmente aprendemos a enxergar. Quando o homem cai em si, Deus se levanta dentro dele, silencioso, presente, eterno. Cair em si é o momento mais humano e mais sagrado que existe. É quando percebemos que nada fora de nós pode preencher o vazio que só o amor e a verdade interna são capazes de preencher. Essa parábola não é só uma história antiga, ela fala sobre cada um de nós. É a essência da humanidade se olhando no espelho da alma e descobrindo que a vida é sempre sobre voltar, sobre se reconhecer e sobre amar. Porque cair em si é uma graça. E a graça é a luz que ilumina todo o caminho de volta para casa, para dentro de nós mesmos. Muito obrigado por me acompanhar nessa reflexão. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvi-la e se inscreva no canal para mais conteúdos como este. Fique em paz e até a próxima.